Olá pessoal, começando mais uma videoaula, mais uma dica do Garcia. Essa semana diretamente de Santos, São Paulo. Semana passada a gente estava em Salvador, eu e o professor Rui. Essa semana eu estou aqui sozinho em Santos, o professor Rui está em Vitória. Eu estou aqui ministrando duas turmas presenciais do Planilheiros, uma turma de dashboards empresariais, que começou ontem, terça-feira. Hoje é o último dia, são 2 dias de curso. Então hoje à tarde, lá na nossa fanpage do Facebook, você vai encontrar a foto da turma. E amanhã, quinta-feira, duas coisas muito importantes vão acontecer. Uma nova turma de BI, uma nova turma de BI que vai acontecer, começa amanhã. E a palestra do professor Garcia no Conexel, pessoal. Amanhã, dia 10 de março, quinta-feira, às 10 horas da manhã, vocês vão ver a palestra que eu preparei no Conexel para falar sobre BI, sobre Self-Service BI. Legal? A gente vai montar um report completo de vendas com 3 relatórios do zero. Então, se você quer realmente aprender do zero o BI, passo a passo, etapa por etapa, não perca essa videoaula, não perca a palestra que eu gravei para o Conexel amanhã às 10 horas da manhã, gratuitamente para quem se inscrever nesse link que está aqui na descrição do vídeo, dessa videoaula. Legal, pessoal? No final aqui desse vídeo, dessa aula, eu vou deixar uma entrevista que eu fiz com o Johnny Lopes essa semana, uma entrevista teste, falando sobre os relatórios de BI, sobre essa palestra do Conexel. E amanhã, quem assistir a palestra até o final, no finalzinho, eu deixo lá um recadinho para vocês ganharem um brinde bem legal do canal Planilheiro. Só vale para quem assistir a palestra, tá? Vai ter que seguir o passo a passo que está lá no finalzinho da palestra amanhã no Conexel. Então a gente se vê lá e agora a gente vai falar dessa videoaula, dessa nova videoaula aqui da semana do seu canal. A gente vai falar de Power BI, mais especificamente do último pacote que a Microsoft soltou de atualização do Power BI, agora no finalzinho de março. Dentre tantas novidades, a gente vai destacar duas. A primeira é uma nova visualização que surgiu, que é a visualização de KPI ou KPI. Então agora a gente tem uma nova visualização bacana, vou mostrar a vocês como usa, de uma maneira bem fácil, bem rápida. Legal? E também uma outra novidade que veio, muito legal para agregar valor aos seus elementos visuais do seu painel, que é o detalhamento do que você mostra nos objetos do seu relatório. Então, vou mostrar para vocês essas duas novidades. E para ajudar a mostrar essas novidades, eu vou trazer uma visualização nova, que é a visualização de Word Cloud, ou seja, nuvem de palavras. Legal? Então, pessoal, se você estiver com o Power BI aberto aí, não esqueça de baixar esse arquivo, está disponibilizado aqui no seu canal Planilheiro para que você baixe e a gente possa resolver a atividade juntamente comigo para que você vá treinando, legal? Abriu o seu Power BI, se você não tiver esse ícone aqui, ó, KPI, é porque o seu Power BI está desatualizado. Entre no site da Microsoft, atualize o Power BI, que ele já vai contar com essas novidades aqui do mês de março de 2016. Bacana? Tenho aqui então os meus dados no meu arquivo que você já baixou aí no canal Planilheiros. Meu modelo de dados está pronto. Então aqui, ó, 4 tabelas dimensionais e uma tabela fato. Legal? Se você não sabe ainda o que é dimensão e fato, vejam as aulas anteriores da sua playlist aqui de Power BI, para você não ficar perdido. E agora, aqui na minha tabela de vendas, eu quero descobrir qual foi o valor de cada venda dessa. Eu tenho aqui, ó, as vendas, cada linha dessa é uma venda, né? Eu quero descobrir cada linha dessa quanto eu tive de valor de venda. Bacana. Tenho quantidade de venda na tabela F-Vendas e tenho o preço de cada produto na tabela Produto. O que eu tenho em comum entre elas? A coluna ID Produto. Ela existe nas duas tabelas. Então eu vou usar essa coluna para poder fazer um PROC-V e descobrir aqui na tabela de vendas qual é o preço de cada produto desse vendido. Então, a gente vai criar uma nova coluna. Eu vou aqui em modelagem, coluna nova. Nós vamos criar aqui, ó, a coluna preço. E a fórmula, pessoal, vai ser a related, a função related, que é o PROC-V aqui do Power BI.
Então, related, ele me pede column name como argumento. Então, eu vou pegar a tabela de produto, o campo preço unitário, que é onde estão os preços dos meus produtos. Tab, fecha parênteses, Enter. Pronto, pessoal. Ele já fez o PROC-V e já descobriu aí, ó, com base em cada ID do produto, os seus respectivos preços. Legal? Beleza. Então agora eu já tenho preço e quantidade de venda. Eu posso descobrir o quê? O valor da minha venda. Multiplica quantidade de venda por preço. Então, nova coluna. Vamos fazer aqui, ó, valor venda. Beleza. Igual quantidade de venda, cliquei nela, vezes preço. Repara, pessoal, que mesmo eu clicando direto na coluna, ele já traz o nome da tabela antes, com o nome da coluna em seguida, né? Quando você está usando o Power Pivot lá no Self-Service BI do Excel, lembrando que o Power BI também é um Self-Service BI, ok? Self-Service BI é a possibilidade que o usuário tem de criar o seu próprio relatório em BI. Você pode criar através do Power BI, que é um software de BI. Você pode criar o seu Self-Service BI através dos suplementos do Excel, Power Pivot, Power Query, Power View, ok? Self-Service BI é o usuário poder criar seus relatórios de BI, independente da solução que ele escolher. Legal? Então, se você estiver fazendo essa conta que a gente fez aqui, clicando no nome da coluna lá no Power Pivot, no Excel, ele não vai trazer o nome da tabela na frente. Então, o ideal é que você sempre coloque o nome. Aqui eu fui no nome direto da coluna, porque eu sei que ele já põe o nome da tabela para mim. Bacana, eu vou dar Enter, tá aí o valor das vendas. Legal? Repara que tanto o preço quanto o valor de venda estão com o nomezinho branco. Quer dizer que eles estão aparecendo no meu relatório, quando eu vier aqui criar o meu dashboard, meu painel, meu report. E eu não quero que eles apareçam. Então, botão direito, ocultar exibição, ocultar exibição. Agora eu vou criar a medida, pessoal, que é o que faz o grande poder do BI, né? Eu quero descobrir a minha receita. Então eu vou somar essa coluna valor de venda toda. F vendas, modelagem, nova medida na calculadora. O nome da medida vai ser receita. E a medida vai ser uma soma da coluna valor venda. Eu posso clicar nela que ela já põe o nome da tabela para mim. Enter. Tá aqui, pessoal. Calculadora criada. Vou colocar no formato de reais, de moeda. E 2 casas decimais. Medida criada. Já podemos ir lá agora no relatório brincar. Beleza. Vamos aqui, ó. Relatórios. E vamos criar o nosso KPI. KPI criado. Repare que eu tenho 3 campos, pessoal. Indicador, eixo de tendência, meta de destino. Indicador é o que você vai arrastar para cá, é a medida. Legal? Indicador é sempre a sua medida, é onde está o seu valor, é o seu fato. Então, vou pegar aqui meu indicador, ó, medida, receita. Eixo de tendência, pessoal, sempre vai ser a dimensão tempo. Tempo. Nós temos uma tabela de calendário aqui, ó, onde eu tenho várias dimensões tempo. Tem um mês, tem um trimestre, tem dia da semana, tem um ano. Legal? Então eu vou escolher uma dessas daqui e vou trazer aqui para o meu eixo de tendência. Eu quero ver o meu relatório por dia da semana. Tá aqui, ó. Bacana. Ele já criou para mim aqui, ó, o gráfico. Legal? Falta agora, ó, metas de destino. Então, pessoal, o ideal seria que a gente tivesse aqui já calculada uma medida para dizer qual era a meta de cada ano, por exemplo, a meta de cada mês, ou de cada produto, ou de cada vendedor. Legal? Eu vou criar uma coluna, uma medida aqui rápida, para simular uma meta mínima, uma meta máxima, para a gente poder brincar e jogar aqui no KPI, para vocês verem como funciona. Então, repare que se eu não colocar a meta aqui, os dados ficam cinza com o meu total de receita gasta. Legal? Se eu fizesse aqui, por exemplo, uma segmentação de dados, eu vou clicar aqui, ó, segmentação de dados, e colocasse por, vou pegar aqui a categoria do produto, nome categoria, e arrastar aqui, ó, eu conseguiria ver, ó, quanto cada categoria me deu de receita, ó, eletrônica, informática, tá vendo? Só que ainda assim eu não tenho meu KPI aqui rodando. Saber se ele foi bem, se ele foi mal, se está verde, vermelho, amarelo.
Eu ainda não tenho. Então, vou deixar aqui a minha segmentação de dados aqui embaixo. Legal? E a gente vai criar agora duas medidinhas para serem as metas, rapidamente. Então eu vou vir aqui, ó, na minha tabela EF Vendas, vou fechar a categoria, tabela F Vendas está aqui, botão direito, vou criar uma medida, vai ser a minha meta mínima. Então eu vou pegar a minha receita, vou criar rapidamente aqui através da própria receita vinculada. Então vou começar a escrever receita, ele já aparece entre parênteses com a calculadora, a nossa medida, receita vezes 0,64%. Então, beleza, criei a meta mínima, está aqui. Vou colocar em reais e moeda também, para ficar no mesmo formato, com duas casas decimais. E agora eu vou criar uma meta máxima. Então, F Vendas, botão direito, nova medida. Vou criar uma meta máxima aqui. Meta máxima. Vou pegar a receita novamente. Receita está aqui. Vezes 1,32. Pronto. Então, meta mínima criada, meta máxima. Deixa eu botar aqui em reais, moeda, duas casas decimais. Olha o que vai acontecer agora, pessoal. Vou clicar aqui no meu elemento, no meu KPI. E, ó, meta de destino. Vou pegar a meta mínima, vou arrastar para cá, olha o que vai acontecer. Bum! Olha só, pessoal. Vou vir aqui nesse cantinho, ó, modo de foco, vou apertar, ele vai assumir a tela inteira. Ele está me dizendo o seguinte, ó, Garcia, você tinha de meta 23,7 milhões. E você vendeu 37,12. Então você superou a meta em 56%. Ficou verde, tá beleza. Legal? Então ele já gerou um KPI para a gente. Então se você agora escolher aqui as categorias, ó, ele vai fazendo o KPI para cada categoria, ó, de acordo com a sua receita. Legal, pessoal? Outra coisa, e a outra novidade que a gente tem para mostrar. Uma vez que você tem aqui o seu objeto selecionado, nesse caso é o nosso KPI, repara que existe um outro íconezinho aqui em cima, ó, ver dados. Se você clicar ali, ele vai criar uma tabelinha com os dados de acordo com o que você selecionou. Receita por dia da semana e a meta. Vamos clicar. Ó. Apareceu aqui embaixo. Ó. Dia da semana, sua receita e as metas. Legal, pessoal? Então ele detalha essa informação que está sendo mostrada no elemento. Essa é uma novidade que surgiu agora em março, nessa atualização nova do Power BI, e ela serve para qualquer objeto no Power BI, tá, pessoal? Não é só para o KPI. Se você clicar aqui ao ladinho, ó, alternar para layout vertical, ele vai trazer essas informações aqui para a lateral. Ó. Tá vendo? Ele só muda a maneira de mostrar. Bacana? E aqui a gente volta para o relatório. Legal? Então, olha só, vou criar um outro gráfico aqui, ó, pegar um gráfico de barra. Vamos colocar aqui a receita em valor e eu quero ver minha receita por produto. No eixo. Pronto. Está aqui meu gráfico de barra criado, vou expandi-lo. Legal. Por produto. Se eu clicar aqui novamente, ó, ver dados, ele vai explodir aqui para a gente os produtos e suas receitas. Legal? Então reparem que serve para qualquer elemento gráfico que você criar no Power BI, essa novidade aí. Bacana. Bom, vamos agora, pessoal, um elemento de visualização, que é o Word Cloud, né, nuvem de palavras, que é muito, muito legal. A gente não usou ainda nenhum exemplo aqui na nossa playlist de Power BI. O que ela faz? Ela pega uma determinada palavra e você diz para o Power BI o que ele vai fazer para contar essa palavra. Por exemplo, produto. A gente quer ver qual produto vendeu mais. Então vai ser produto por receita. Ele vai pegar o produto que vendeu mais e vai colocar o nome desse produto num tamanho maior. E o produto que vendeu menos, ele vai colocar o nome desse produto com um tamanho menorzinho. Vamos ver isso na prática? Deixa eu trazer esse relatóriozinho aqui para cá. Diminuir ele um pouco. Beleza, deixa eu trazer para cá, deixa eu ajeitar aqui no relatório. E vou criar um Word Cloud aqui para a gente. Então vamos clicar aqui, ó, Word Cloud. Ah, Garcia, o meu não tem. Legal. Ó, vem aqui no apppowerbi.com/visuals, seleciona o Word Cloud,
faz o download dele, legal? Volta no Power BI, clica nos 3 pontinhos e importa da pasta que você salvou o download lá do Word Cloud. Ele vai aparecer aqui para você. Então vamos criar um Word Cloud. O Word Cloud está criado, está aqui, ó. Então, categoria e valores. Eu quero ver por cidade, beleza? Então aqui, ó, as cidades em que eu vendo, em que eu executei vendas. Só que aqui a gente tem um problema que eu vou ensinar vocês a resolver. São Paulo está separado, como se fossem 2 cidades, com o mesmo tamanho, 2 cidades, tá vendo? Porto Alegre também está separado, Belo Horizonte está separado. Então ele está encarando, mesmo que seja o nome de uma cidade, só que o nome composto, né? Como se fossem cidades diferentes. Como é que faz para resolver isso? Vem aqui no lápis, General, e seleciona aqui, ó, Word Breaking, desliga. Bum, tá lá. Agora ele conseguiu entender que mesmo o nome complexo, o nome composto, é um único nome e está trazendo certinho a visualização para a gente. Então repara, pessoal, que agora todos os nomes estão com o mesmo tamanho. Porque a gente não falou ainda para o Word Cloud qual é a medida que ele vai ter para gerar o tamanho do nome. No caso aqui a gente vai usar a receita. Quem vendeu mais vai aparecer maior. Quem vendeu menos vai aparecer menor. Vou pegar aqui a receita e trazer para valores aqui, ó. Bum. Olha só, pessoal, que bacana. Ele está me dizendo que Manaus e Belém são as cidades em que eu mais vendi. Vamos ver? Vamos aproveitar a nova funcionalidade aqui, ó. Clicar no modo de exibição, modo foco, ver dados, e aí está, ó. Vou botar aqui na lateral. Manaus e Belém, ó, são os 2 primeiros, ó. 26 milhões em Manaus, 25 milhões em Belém, João Pessoa 17, está aqui, ó, um pouquinho menor. E Vitória, que eu menos vendi, 12 milhões, a minha cidade. Ó, pequenininha. Tá vendo, pessoal? Então essa é a funcionalidade de Word Cloud. Bacana? Outra coisa legal, pessoal, que surgiu agora. Você também tem a possibilidade de exportar os dados do seu gráfico. Então, por exemplo, eu fiz esse gráfico aqui, ó, por produto. Aqui. E eu quero ver a visualização dele. Tá aqui. Se você quiser exportar esses dados, você vai clicar aqui na reticências, aqui ao lado, ó, mais opções. E ó, exportar dados, ele vai salvar como CSV, ó. Tá lá, ó. Legal, pessoal? Então agora você pode montar o seu relatório, seu dashboard, seu painelzinho, seus elementos, e você vai ter a possibilidade de exportar esses dados para que eles possam ser trabalhados por alguém. Legal? Para eles verem os detalhes dos dados. Bacana? Então, pessoal, essa foi a videoaula de hoje. Lembrando que amanhã, quinta-feira, 10 de março, às 10 horas da manhã, o professor Garcia estará ministrando uma palestra sobre como montar 3 reports de venda. Eu vou deixar aqui para vocês agora no finalzinho uma rápida entrevista que eu dei para o Johnny Lopes no início dessa semana, falando sobre o Congresso. Em 2015 eu prometi, falei, nós vamos falar de BI e tal. Não tinha conseguido palestrante para falar de BI. E esse ano a gente tem. Então, Garcia, fica à vontade, se apresente aí para o público. Boa noite, pessoal. Boa noite a todo mundo que está nos assistindo. Boa noite, Johnny, os palestrantes, meu nobre amigo Guru, Tyron, Tomás, Cristiano, todo mundo que está aí. Boa noite a vocês. Bom, o tema que a gente vai apresentar no dia 10 de março, às 10 horas da manhã, vai ser Introdução ao Business Intelligence, ou BI, né? Como o próprio Johnny falou. E a gente vai trazer o conceito básico do que é o BI, para que serve esse BI, como é que esse BI foi parar dentro do Excel, né? Para trazer novas formas de você conseguir montar dashboards, painéis, reports, e a gente vai montar 3 reports de venda, 3 dashboards, 3 painéis de controle de venda, usando todos os poderes do BI, das 3 ferramentas de BI que estão incorporadas dentro do Excel a partir de 2010. Né? Então a gente está em 2016 e desde 2010 essas ferramentas existem. Muitas das pessoas que estão aqui nos assistindo e que nos procuram no canal Planilheiros, né, não sabem ainda o que é BI. E quando descobrem, ficam maravilhadas. Né? Então a gente tem 3 ferramentas basicamente, Power Query, Pivot e View. A gente vai aprender a mexer nelas e montar um dashboard do zero. Legal, pessoal? Então, dia 10, às 10 horas da manhã, espero vocês lá para a gente aprender aí um pouquinho mais do que é o BI dentro do Excel. Obrigado, Johnny.
Eu que agradeço a sua presença aqui no Conexel. Com certeza nós vamos aprender muito com você. E para quem assistir a palestra até o final, eu vou mostrar para vocês como obter um brinde bacana no seu canal Planilheiros. Bem interessante, veja a palestra até o final, que no finalzinho eu mostro como você conseguir gratuitamente esse brinde. Legal, pessoal? Obrigado pela companhia. Forte abraço a todos. Tchau, tchau.